Autoapometria. É perigoso ou não é perigoso fazer essa técnica? Muito se tem falado sobre a autoapometria, principalmente nas casas apométricas, nesse meio apômetra, e isso chega ao conhecimento nosso, aqui do nosso grupo. As pessoas vêm com muitas dúvidas, com muitos questionamentos e com muita insegurança sobre se elas realmente devem fazer a autoapometria ou não, porque nesses lugares as pessoas dizem que é perigoso fazer autoapometria, que não é recomendado. Então, nesse vídeo de hoje, quero de uma vez por todas desmistificar em como essa autoapometria funciona na vida de quem a pratica e por que que ela é tão eficiente. Por que que o grupo Flor de Lótus de Apometria recomenda, pratica, estuda a técnica, a ferramenta da autoapometria. Com toda a segurança, eu posso dizer a vocês que não. A autoapometria não é perigosa. Como já falado para vocês, eu entrei em contato com a autoapometria há 6 anos atrás, através do Faisal Barakat, que foi quem desenvolveu essa técnica, e a partir de então ela fez muito sentido para mim. Eu imediatamente me identifiquei com a ferramenta, tanto com a apometria como com a autoapometria, e a partir daí entrei de cabeça nisso. Recomendo ela aos meus clientes, aqueles que passam por atendimento comigo. Recomendo àqueles que seguem o grupo Flor de Lótus, que participam dos nossos tratamentos de apometria coletiva semanal. E tenho tido, do nosso grupo e eu, no meu trabalho terapêutico, tenho tido resultados excelentes com as pessoas que se disciplinam e que se comprometem a fazer a autoapometria de forma correta. Então hoje eu venho falar aqui com a propriedade de quem não só estuda, mas experimenta e vivencia os efeitos da autoapometria. Ao longo desses 6 anos, eu estudei a apometria de forma mediúnica, de forma teórica, de forma experimentativa e tive grandes resultados com ela, assim como as pessoas que fazem. E é isso que eu desejo para todas as pessoas participantes dos nossos grupos de estudo, do nosso grupo de atendimento. E é por isso que nesse vídeo eu venho explicar tudo isso para vocês, para que essa política de medo caia de uma vez por todas por terra e vocês possam livremente praticar essa ferramenta e obter os mesmos resultados todas essas pessoas mencionadas aqui já obtiveram. A autoapometria, ela veio para pessoas que não têm condições de participar de grupos de apometria. Veio para pessoas que não têm condições de fazer um curso ou de trabalhar com apometria. Veio para pessoas que não têm condições de pagar por sessões de captação constantemente. É uma ferramenta que veio para ficar porque ela é gratuita, ela é de fácil acesso e só requer a boa vontade e o comprometimento do próprio indivíduo em se melhorar, em se curar. Ela é apenas uma ferramenta de auxílio para que isso aconteça, de direcionamento, de orientação para que a pessoa que está comprometida consigo mesmo em se melhorar e em se curar possa ter um direcionamento e um amparo de como fazer isso. Mas o áudio em si da autoapometria não tem nada de místico nele, não tem nada de misterioso ou de oculto nesse áudio. Ele vem apenas como um direcionador para as pessoas que com seriedade e comprometimento resolvem olhar para dentro de si e se trabalharem um pouquinho por dia. E dessa forma, essas pessoas saem da condição de passivos, de receberem ajuda de outras pessoas e se colocam na condição de ativos e de responsáveis pelo seu próprio melhoramento, acompanhando assim o processo evolutivo pelo qual a gente está passando no nosso planeta, onde cada um está tendo a consciência e a percepção de que é responsável por si mesmo, sem muletas, sem apoios, cada um trabalhando por si mesmo rumo à evolução de seu espírito. Nós do grupo Flor de Lótus, que temos um trabalho sério e comprometido com milhares de pessoas que participam dos nossos atendimentos semanais, não indicamos essa ferramenta da autoapometria de forma leviana e irresponsável, colocando as pessoas em perigo. A gente sabe o que a gente está fazendo, a gente estuda, a gente vivencia e a gente dá todo o respaldo e apoio para as pessoas que praticam as nossas técnicas
e que seguem o tratamento da forma que nós indicamos. E nós nos vemos na responsabilidade de cada vez mais orientar as pessoas sobre como elas mesmas podem atingir os objetivos que desejam, sem ficarem dependendo do nosso grupo. Então eu aconselho, do fundo do meu coração, a todos os grupos que existem por aí, que não tenham medo de libertar os seus assistidos, os seus clientes, os seus atendidos. Vamos olhar para frente no sentido de dar condições das pessoas se tornarem independentes, de se tornarem seus próprios curadores. Mas a gente tem que começar a trabalhar para frente, fazendo com que as pessoas sejam mais participativas e ativas na sua cura. A gente não deve mais desejar ser essencial para essas pessoas, porque o dia que as pessoas não precisarem mais dos grupos, o planeta terá evoluído a tal ponto e nós evoluiremos junto com ele. É por isso que a autopometria, hoje, ao meu ver, do nosso grupo, da forma como nós trabalhamos, é uma ferramenta de ponta. Porque ela vai ajudar as pessoas a terem uma clareza mental maior e a se cuidarem, a olharem para dentro de si mesmas e se tornarem proativas. Logo que eu entrei em contato com a autopometria, eu percebi o grande movimento que ela causa em nós. Eu percebi a forma como ela movimentava as energias que estavam estagnadas em mim. Então eu me dediquei ao estudo dessa ferramenta, me dediquei de como poder fazer isso não só para mim, mas para outras pessoas, assim como ela já vinha com essa proposta, e de poder divulgar essa ferramenta de forma segura. A gente criou um grupo de apometria no Facebook, onde a gente posta textos, onde a gente ensina como utilizar, onde a gente responde as pessoas de como fazer tudo isso. O grupo tem textos riquíssimos, tem orientação, tem atendimento a todo mundo, porque nós não estamos aqui fazendo isso de forma solta, de forma irresponsável, jogando isso daí e pronto, cada um faz e se vira. A gente dá essa ferramenta orientando como ela pode ser feita, dando respaldo e segurança àqueles que querem praticar. Mas ainda assim, é óbvio que em outros cantos as pessoas escutam absurdos sobre a autopometria. E aí elas entram no movimento de insegurança, de medo, e isso tem que acabar. O momento pelo qual nós estamos passando não permite mais que a gente viva essa política de medo que estão impregnando por aí. Isso tem que acabar, isso tem que ser desmistificado e isso vai ser explicado aqui hoje para todos vocês. Então hoje eu quero aqui de uma vez por todas deixar bem claro para aqueles que já praticam autopometria, para aqueles que desejam praticar, mas que ficam escutando por aí que isso é perigoso, que não se deve fazer. Quero deixar bem claro para todos vocês que a autopometria é uma ferramenta eficiente, eficaz e é o que a gente tem hoje de mais fácil acesso, gratuito, um braço de distância de nós, porque é um áudio que fica dentro do nosso celular, que fica num pendrive e que veio para ficar e para realmente tornar possível a mudança das pessoas sem que elas fiquem dependendo de outros. Para aqueles que dizem que é perigoso, que é arriscado, que não é recomendado, eu só posso concluir que essas pessoas não experimentaram, não estudaram, não vivenciaram o que a autopometria faz, os efeitos que ela causa na vida das pessoas e acabam falando isso porque escutam de alguém ou de alguma coisa, ou porque tem rixa com quem criou a ferramenta, ou porque invalida o trabalho do outro, sem conhecer a fundo quais os efeitos e o que a autopometria tem trazido de benefício para a vida de quem pratica. E eu não acredito que uma ferramenta tão poderosa e tão eficiente como ela é no auxílio às pessoas deva ficar num patamar onde só grupos podem praticar, onde só médiums muito capacitados possam ter acesso a esse tipo de ferramenta. Porque essa não é a realidade das grandes massas, essa não é a realidade de todas as pessoas. Em cidades dos interiores do nosso país, não existem grupos apométricos e essas pessoas não devem ficar privadas ao acesso dessa ferramenta. Essa ferramenta tem que chegar para todo mundo. Querendo ou não, aceitando ou não, a forma como essa ferramenta chega a todo mundo de forma facilitada, gratuita e rápida
é através da autoapometria. Então, os grupos devem sair dessa condição de acreditarem que eles estão num patamar diferente dos outros e que só eles podem praticar a ferramenta. A autoapometria não vem invalidar o trabalho de grupos, de médiums, de dirigentes, de apômetras. De forma alguma, esse trabalho ainda é muito necessário, muito importante e totalmente diferente na sua forma de atuação. Mas a autoapometria veio ser acessível a quem não tem condições de participar desses grupos. Ela veio trazer um conforto às pessoas que não têm esse meio para frequentar ou que não têm condições de pagar por um terapeuta. Então, a autoapometria veio se tornar acessível a todas as pessoas, sem que isso invalide o trabalho de grupos, de terapeutas, de médiums, de dirigentes. O primeiro ponto que o pessoal costuma falar, fazer autoapometria é perigosíssimo porque você se coloca no plano astral de forma desprotegida. E isso é muito perigoso, o plano astral é perigoso. Nosso corpo físico é uma forma de nos proteger desses assédios e perigos que tem no plano astral. Isso é uma das coisas que a gente escuta as pessoas que não conhecem a autoapometria falando para os seus clientes, para os seus assistidos, para os seus atendidos das suas casas. Nós temos amparo espiritual para tudo que nós formos fazer na nossa vida. Se eu decido começar a fazer coisas não tão boas, coisas erradas e tomar atitudes não éticas, eu vou ter amparo espiritual para fazer isso. Porque os espíritos e as energias que se afinizam com esse tipo de ação se aproximarão de mim para poderem me fortalecer nessa ação e me colocarem cada vez mais envolvida com esse tipo de comportamento. Assim eu forneço energia a eles, eles vão me dando subsídios para que eu possa fazer cada vez mais, até que a gente vê aí essas almas perdidas que estão enfiadas nesse tipo de comportamento e de sentimento. Quando eu decido fazer coisas boas, servindo à luz, servindo à transição do planeta, servindo ao projeto da Terra, servindo a quem precisa de alguma forma, seja que forma for que eu decida fazer isso, eu também tenho amparo espiritual para fazê-lo, de espíritos que se afinizam com esse tipo de energia. Porque a gente sabe que no universo tudo é vibração. E eu atraio para mim aquilo que eu transmito para o universo. Então, se eu transmito uma energia de que eu quero só fazer coisa errada, vou atrair exatamente os mesmos tipos de energias e consciências para perto de mim. Se eu transmito para o universo uma energia de que eu quero fazer coisas boas, eu vou atrair para perto de mim as mesmas energias. E estarei certamente cercada de energias maravilhosas que me ajudarão a fazer isso. Eu não tenho dúvida alguma sobre isso. Além disso, todos nós encarnados aqui nesse plano hoje, temos uma equipe espiritual que nos ampara 24 horas por dia. Que, como já dizia o Valdo Vieira, mão de obra de amparador é a mão de obra mais mal usada que existe no cosmos, porque a gente usa mal e usa pouco. Então, todos nós temos uma equipe de amparadores, de espíritos que vêm justamente para nos auxiliarem no nosso processo evolutivo, na nossa caminhada, na nossa proposta de vida, na nossa encarnação. Essa equipe está aqui. Basta chamar que eles vêm. Eles não ficam exigindo que você marque hora ou que você faça isso ou aquilo para que eles venham te socorrer e te auxiliar. Eles estão aqui, são espíritos evoluídos que também estão cumprindo com o seu processo evolutivo, que também estão numa caminhada evolutiva e que para isso vêm nos assistir, nos amparar, nos proteger, nos orientar no nosso processo. Porque isso também faz parte do processo evolutivo deles. E aí eu pergunto a vocês, quando eu decido começar a fazer um áudio com a proposta de me melhorar, de me curar, de olhar para dentro de mim, com o amparo da egrégora da autoapometria, da apometria,
Decido que com esse áudio eu vou ter disciplina, eu vou parar uma vez por dia, eu vou pensar nos meus problemas e entregar esses problemas às minhas equipes amparadoras. Por que nesse momento essa equipe que cuida de mim não estaria comigo? Os espíritos que se afinizam com esse tipo de iniciativa e de comprometimento individual não viriam em meu auxílio em vibração com aquilo que eu estou emitindo. Onde ficam as nossas equipes espirituais e o nosso amparo espiritual no momento que eu vou fazer a autopometria? Ah não, a Karen vai fazer a autopometria, é perigoso, agora eu vou embora, eu vou largar ela aqui sozinha, ainda que ela esteja me chamando. Porque todos vocês sabem que no começo do áudio nós invocamos as nossas proteções individuais. Nós pedimos por auxílio e amparo espiritual das forças da luz para poder começar o áudio. Tá lá, tá gravado, é chamada essa força. É orientado nos nossos textos do Facebook que todos façam isso antes de começar o áudio. Ah não, mas como é autopometria é perigoso, eu não vou lá com a Karen agora não, vou largar ela solta lá no plano astral e ela que se vire com esse áudio. Então dizer que fazer autopometria é se colocar no plano astral de forma desprotegida, desamparada e por isso é perigoso, é você invalidar toda essa equipe espiritual que foi designada a te acompanhar. É você dizer que a pessoa que se propõe a se melhorar está desamparada porque está se propondo a isso. É você dizer que nenhum espírito da luz vai se afinizar com essa proposta dela e vir em auxílio dela na hora desse trabalho. E não é assim que as forças se comportam, não é assim que os espíritos mais adiantados e mais inteligentes se comportam. E nenhuma oração fica sem resposta, jamais. E a autopometria é uma forma de oração onde você não fica só pedindo, você vai lá, senta e trabalha pelo que você quer. Então só por isso eu já digo que é impossível você não ter amparo espiritual para fazer o áudio. E para quem acredita que não tem, a culpa não é do áudio, não é da técnica. O problema está em você que não acredita na proteção e na força que você mesmo tem dentro de você. Como eu já falei no início, o áudio não tem nada de místico ou de oculto nele que faz a coisa acontecer. Ele apenas tem um passo a passo e técnicas empregadas nesse passo a passo que estão lá nas 13 leis da apometria, que para quem quiser estudar tá aí no nosso canal, tem aí um vídeo para cada lei explicando como que funciona. Ele só direciona as pessoas que não têm esse conhecimento mais profundo de qual seria um passo a passo mais seguro que ela deve praticar para não se perder no meio do seu próprio tratamento, para ter um direcionamento e conseguir fazer esse percurso do começo ao fim sem se perder no que ela pode fazer. Mas o áudio nada mais é do que trabalhar nas energias densas que a gente vem carregando e aplicar energias amorosas a fim de transmutar essas energias densas e direcioná-las a um tratamento numa colônia espiritual. Hoje, com os estudos, a gente tem entendido que evoluir é aglutinar, é captar cada vez mais números de informação. Que a verdade, que o conhecimento é o que nos liberta e nos faz crescer na escala evolutiva. Quando você começa a praticar o áudio e se torna participativo e ativo nele, porque não é só você sentar e ficar escutando um áudio, ele te induz a fazer, a buscar quais são os seus problemas, coloque eles aqui na cachoeira. Agora aplique energia nesses problemas, ele te faz trabalhar durante o áudio mentalmente. E durante esse trabalho que você executa na autopometria, as pessoas elas vão adquirindo informações a respeito dos problemas que as cercam. Ainda que seja por flashes ou por sentimentos ou por sensações, mas essas pessoas vão adquirindo essas informações. E elas vão entendendo o que elas estão fazendo e o que os problemas que as cercam estão fazendo com elas, e elas vão encontrando um caminho de como se libertar desses sentimentos e sensações. É isso que faz com que os problemas desapareçam. Porque a pessoa para, olha para aquilo que está vivendo, trabalha naquilo
e consegue resultados. Esse entendimento daquilo que te prende e conseguir se libertar disso que vem te prendendo é que faz com que você melhore cada vez mais. E o áudio, meus queridos, é apenas um áudio mesmo, que dá um passo a passo e que dá um direcionamento, mas não é nada mais do que isso. Alguns outros colegas apômetras dizem também que a autopometria é perigoso porque ela não faz uso de campos de força. Ora, com certeza essas pessoas não escutaram o áudio e não estudaram, como eu já falei. Ainda que eu entenda que o uso de campos de força é um pouco equivocado, em alguns grupos de trabalho que eu já presenciei, no áudio da autopometria tem campos de força. É só vocês estudarem os vídeos que tem aqui no canal anteriores, que explica cada um deles. Mas no áudio da autopometria tem campo de força sonoro, que é o som do chofar e a turbina do avião do início. Tem campo de força de tratamento, que é a cachoeira. Tem campo de força de transmutação, que são as 7 chamas. Tem campo de força de encaminhamento, que é o canal que nos conecta à colônia Amor e Esperança. Tem campo de força de quebra de energias densas. Tem campos de forças iniciais, que são as Merkabas, as pirâmides, esferas e etc. que nós construímos. Tem campo de força dentro de campo de força. Então, dizer que a autopometria é perigosa porque não constrói campos de força, desculpa, você não escutou o áudio e não estudou, né? Não se deu o trabalho de ler nada a respeito sobre a autopometria antes de falar uma coisa desse tipo. Então, para quem já conhece os nossos trabalhos ou que ainda tem dúvida a respeito disso, entre no grupo do Facebook, dá uma lida nos textos, vejam os vídeos aqui do canal, que vocês entenderão que na autopometria existe sim esses campos de força, eles são construídos o tempo todo. Outro absurdo que eu já ouvi, nem sei se isso pode ser dito que é um absurdo ou não, olha, a autopometria é perigosa porque isso é hipnose, viu? Cuidado! Então vamos entender primeiro de onde veio a apometria, a técnica apometria, de onde ela vem. Ela veio de um porto-riquenho que chamava a técnica inicial, ela tinha o nome de hipnometria, justamente porque o Dr. Luiz Rodrigues sabia que com estalos de dedos, que é uma técnica usada também na hipnose, os estalos de dedo, mas ele sabia que com o estalar de dedos ele conseguia desdobrar corpos, encaminhar esses corpos para colônias espirituais e depois trazer eles de volta melhorados. Então ele chamava isso de hipnometria, porque ele acreditava que o paciente entrava num estado de rebaixamento de consciência, encaminhava, os espíritos cuidavam desses corpos e depois trazia de volta melhorado. E a pessoa tinha resultados rápidos ali naquele processo. Então, ele deu o nome à apometria, inicialmente se chamava hipnometria. Agora, por que a hipnose é vista como algo ruim ou como algo perigoso? Cada vez mais nós temos terapeutas trabalhando com hipnose clínica e conseguindo grandes resultados com seus pacientes, tirando pessoas de processos de desequilíbrios severos com o uso da hipnose clínica. Não estou falando da hipnose de show, de comer cebola achando que é maçã, mas existe um grande número de profissionais sérios que trabalham com hipnose e que tem um trabalho fantástico com isso. Resultados eficientes na vida de quem se submete a essa técnica. A gente sabe que a apometria é uma técnica espiritual, uma ferramenta espiritual que é capaz de agregar dentro dela toda e qualquer outra ferramenta que nós tivermos conhecimento e quisermos aplicar unido à apometria. Um apômetra que tem conhecimento de cromoterapia vai agregar a cromoterapia. Tem conhecimento de floral, de cristal, de musicoterapia, de ressonância, de frequência, de reiki. Tudo isso pode ser agregado à apometria e utilizado em conjunto com ela. Tem conhecimento de acupuntura, de homeopatia, de fitoterapia? É só trazer
e agregar na apometria, porque ela cabe todas essas ferramentas junto com ela. Por que que a hipnose seria diferente? Então, dizer que a apometria, a autoapometria é perigosa porque a hipnose, primeiro a pessoa não sabe do que está falando, do que é hipnose, não sabe da história da apometria e não sabe como a apometria funciona. Aí vem e fala um negócio desse. Aí o outro que está escutando sabe menos ainda e fala, estão me hipnotizando, não vou fazer mais. Opa, perigoso. Então vamos explicar direitinho o que acontece na autoapometria para que vocês não fiquem com esse conceito equivocado. A autoapometria tem aspectos, e até a apometria terapêutica tem aspectos semelhantes à hipnose, mas não é. Nós usamos os estalares de dedo, mas esses estalares de dedos têm uma função de concretização, de realização daquilo que eu venho comandando por vós. A autoapometria, ainda que tenha esses aspectos semelhantes à hipnose, ela te coloca num estado de expansão de consciência e te faz trabalhar por aquilo que você vem desejando trabalhar. Ela te coloca no movimento de você participar do processo todo. Pode parecer hipnose porque a gente utiliza os estalares de dedos, constrói uma linda cachoeira e a gente sabe que de tratamento, de construir lugares onde a pessoa se sinta confortável, enfim. Porém, a função da cachoeira não é um refúgio para onde a gente corre quando a gente está ansioso, em estado de excitação de ondas cerebrais. A cachoeira é um campo de força de tratamento. Os estalares de dedo é a emissão de energia para que eu concretize aquilo que eu estou comandando verbalmente. A subida pelas 7 chamas é um campo de força de transmutação das energias que eu venho querendo modificar. Então, o passo a passo da autoapometria tem fundamento e tem explicação. Cada etapa que acontece ali tem uma explicação para aquilo. Então, o áudio da autoapometria não é um condicionamento mental que a gente cria nas pessoas para que elas possam se refugiar, porque quando elas entram dentro desses campos de força que nós construímos na autoapometria, elas não entram lá e ficam lá refugiadas e se acalmando, elas entram lá e trabalham por aquilo que elas querem. Elas participam de todo o processo e isso faz com que elas se tornem ativas durante o trabalho. Cada trabalho de autoapometria é um. Então, ainda que tenha aspectos semelhantes à hipnose, e isso não haveria mal algum em tê-los, a autoapometria não é uma hipnose, porque dentro das técnicas da autoapometria existem fundamentos nas 13 leis da apometria e muitas outras técnicas de tratamento espiritual que estão contidas dentro do áudio. Então, o áudio induz a pessoa a um estado de expansão de consciência e a um passo a passo que dão a impressão de que você está num processo hipnótico com essas pessoas, que parecem ser um condicionamento hipnótico para elas, mas não é. Porque o tempo todo elas são convidadas a olharem e a trabalharem por aqueles problemas que elas estão colocando ali. Elas são convidadas a participarem e a atuarem neles. E ainda que o áudio seja sempre o mesmo, porque existem 2 gravações, 3, 4, depende de quantas autoapometrias tem, dentro desse processo, desse passo a passo que a gente tem no áudio, existem essas leis da apometria, existem técnicas espirituais que estão acontecendo ali para a transmutação de energia. E onde o ouvinte do áudio interage e coloca nesse áudio energia mental para poder transmutar aquilo que ele vem trazendo como problema e fazer com que esse problema se torne uma energia mais leve, que passará a acompanhá-lo de forma mais leve. No dia seguinte ele faz tudo de novo. Então, a você que diz que a autoapometria é perigoso porque é hipnose, eu peço que se explique melhor. Eu peço que me faça entender o que há de errado nisso e por que isso é hipnose. Ou eu te convido a estudar um pouco mais a ferramenta. Vem conhecer nosso grupo, vem conhecer os nossos textos. Experimente a autoapometria 1 semana na sua vida.
vivencie, tente entender o que está acontecendo, que passo a passo é esse, o que acontece em cada processo do áudio. Antes de você sair dizendo para as pessoas que te seguem, que te acompanham, que te respeitam, que isso é perigoso porque é hipnose. Explique para as pessoas o que realmente é hipnose. Explique para as pessoas o que realmente é apometria. Entenda da história da apometria, de onde ela veio. Entenda o que é cada passo dessa técnica. Antes da gente sair refutando uma técnica por aí, a gente precisa entender o que ela está fazendo. É preciso respeitar o trabalho do outro, principalmente quando o outro tem tido resultados excelentes e tem conseguido ajudar pessoas de diversos lugares, pessoas que não tinham acesso a nada e que de repente, com apenas essa ferramenta, tem conseguido sair de processos obsessivos severos. Então é preciso a gente ter responsabilidade naquilo que a gente fala, ter seriedade, ter realmente amor ao próximo, antes de sair falando que o trabalho do outro é inválido. Vamos conhecer mais antes de falar as coisas. Isso é muito importante, a gente precisa ter consciência do que a gente fala. E aí nesse processo eu digo para vocês que a gente precisa parar de achar que um áudio vai salvar a nossa vida ou que um áudio vai destruir a nossa vida. Que os únicos capazes de nos salvar ou de nos destruirmos somos nós mesmos. Se alguém me faz mal, porque eu permiti que alguém me fizesse mal. E se alguém me faz um bem, é porque eu permiti que esse alguém me fizesse um bem. Só eu respondo por aquilo que aconteceu comigo, mas ninguém. Então dizer que um áudio é tão perigoso a ponto de que pode enlouquecer alguém, ou de que pode destruir sua vida se você começar a fazer, dá poder demais a algo externo, a um áudio que nem vida tem, né, que apenas tem inserido nele técnicas, tirar de si a responsabilidade sobre aquilo que está acontecendo contigo mesmo. Eu já ouvi falando, tem gente que começou a fazer a autopometria e enlouqueceu. Eu precisei tirar a pessoa de um estado que ela estava assim, péssima, porque ela fez autoapometria e isso é perigoso. Eu já contei para vocês que quando eu comecei a fazer autoapometria, queimou tudo aqui na minha casa. Eu perdi todas as lâmpadas, eu perdi micro-ondas, computador, televisão, tive um prejuízo financeiro muito grande. E olha que eu já era envolvida, já trabalhava em casas espíritas, como trabalhadora, como médium, já era envolvida já com a espiritualidade, já estava num processo de busca, de cura, de libertação. Mas quando eu comecei a autopometria, eu tive esse movimento dentro da minha casa, tive um prejuízo terrível, que era para justamente eu parar e pensar, minha nossa, acho que esse áudio é do mal, porque tá queimando tudo aqui em casa, eu devo estar atraindo muito espírito ruim para dentro da minha casa fazendo isso aqui. Justamente, eu não me contentei em pensar isso ou em escutar isso de outras pessoas, eu fui estudar, fui entender o que estava acontecendo. Usei só pequeno raciocínio lógico. Poxa, eu já venho participando aí de casas, trabalhando em centros espíritas, estou servindo, estou me propondo a melhorar. De repente eu começo a fazer um áudio e tudo começa a virar do avesso. Será que é o áudio mesmo que está fazendo isso? Ou será que é o que está comigo que não está querendo que eu continue? É só raciocinar um pouquinho, não precisa ser muito não, é só um pouquinho, é só usar da lógica, do bom senso. Tudo isso unido ao estudo de como o áudio funciona, de como a apometria funciona, a gente consegue tirar as nossas próprias conclusões sem ficar comprando tudo que os outros falam por aí. Então, quando eu passei por isso aqui na minha casa, eu tinha tudo para parar, porque eu falei, nossa, meu Deus, né? A coisa já não tá muito boa, ainda começa a queimar tudo, perder tudo. Acho que eu vou parar com isso. Se eu tivesse parado, pronto. Como se eu tivesse dado a chave, o segredo para essas consciências que me acompanhavam de como elas poderiam me atingir numa próxima vez. Mas eu insisti, eu persisti e hoje eu posso dizer que a minha vida é outra. Que a minha vida mudou da água para o vinho depois que a apometria e que a autoapometria entrou na minha vida. Pessoas que me conheceram há 6 anos atrás e conversam comigo hoje sabem o quanto eu estou diferente, o quanto eu posso dizer que hoje eu sou outra pessoa, mais feliz, mais completa e mais realizada por causa da apometria. A gente precisa parar e pensar, poxa, começou a dar tudo errado quando eu comecei a fazer autoapometria? É claro que a autoapometria e a apometria tem catarse, tem processo de limpeza, vira do avesso, é verdade. Tem gente que passa mal com a autoapometria? Passa mal, é verdade. Tem gente que já não tá bem e fica pior? É verdade. Mas há quanto tempo essas pessoas não vêm olhando para os seus próprios problemas, ou vêm insistindo em comportamentos repetitivos,
ou vêm com padrões mentais totalmente baixos. Há quanto tempo eles vêm com comportamentos que os levam a estarem nessa situação? Aí começa a fazer uma ferramenta que começa a mexer em tudo para colocar tudo em movimento e começar a trazer as coisas à tona para serem resolvidas. Porque não tem como você melhorar com a sujeira quietinha lá no fundo, não tem como você limpar uma caixa d'água sem você raspar o fundo dessa caixa e tirar o lodo que está quietinho lá no fundo. Para ficar limpinha, você vai ter que mexer naquilo. E quando você mexe naquilo, aquilo tudo vem à tona. E é aí que você vai conseguir limpar. A mesma coisa é com a gente. A gente começa a fazer o áudio com a proposta de se melhorar, de crescer, de evoluir, de eliminar os nossos problemas, eles vão ter que vir à tona para que possam ser modificados no nosso campo vibracional. Não tem outra forma de fazer isso. E não é só a autopometria que dá catarse. Vai fazer uma iniciação de reiki, você vai ter um processo de limpeza severo também. Vai tomar um floral, você vai ter processo de limpeza com floral. Qualquer ferramenta energética, espiritual que você for fazer, vai ter um processo de limpeza. Com a autopometria não seria diferente, nem poderia ser. Como que ela vai botar em movimento e tratar tudo que eu tenho sem trazer esse processo de limpeza à tona? Não tem como, gente. Então, o processo de limpeza, catarse, virar a vida do avesso acontece? Existe? Sim, mas é necessário. Se não for dessa forma, não tem como a gente olhar para o que está errado e modificar. Então, gente, nesse período de 6 anos que eu venho em contato com a apometria, eu fui conhecer outras fontes, eu conheci a apometria através do Faisal, mas depois disso eu já fiz curso com diversas pessoas, fui conhecer diversas frentes de trabalho, grupos, estou sempre buscando, estou atualmente fazendo um novo curso de apometria. E quanto mais eu estudo com diferentes pessoas, quanto mais eu conheço a apometria, mais eu tenho certeza de que a autoapometria é válida, de que ela funciona, de que ela veio para ficar, ela veio para atingir as massas e ela veio para modificar a nossa história. E estudar cada vez mais a apometria só tem me dado subsídios de embasar cada vez mais a autoapometria, como ela funciona e como ela é eficiente. Conhecer outras técnicas, outros trabalhadores e outras vertentes jamais me fizeram colocar em dúvida a eficiência, a eficácia da autoapometria. Então, para aqueles que dizem que é perigoso, quero entender por que é perigoso. Eu já ouvi também falar, a autoapometria é perigoso porque abre portais. Ah, porque eu comecei a fazer a apometria, abriu 2 portais na minha casa, eu precisei fechar os 2 portais. Eu vou te falar agora de uma vez por todas, o único portal que a autoapometria abre é o portal da escuridão que você está guardando lá dentro de você e não quer olhar e quer negar que existe aquilo, e ela traz aquilo à tona para você lidar de uma vez por todas. A limpeza não vem como a gente quer, ela vem como a gente precisa. Então você começou a fazer autoapometria e acha que você abriu o portal dentro da tua casa para entrar, sei lá eu o que portal é esse, que dá acesso aonde, de que dimensão que é esse portal, mas até gostaria de saber, para você que já passou por isso, se isso aconteceu com você, me diga de que dimensão que é esse portal, aonde ele está dando acesso, o que é que está entrando por ele, o que é que está saindo por ele, né? Vamos entender certinho o que é isso. Mas eu posso garantir que pela minha experiência, o meu conhecimento, o único portal que a autoapometria abre é o nosso portal interno, daquilo que a gente vem guardando, daquilo que a gente vem renegando dentro de nós e que ela traz à tona para que a gente possa mexer, trabalhar e transformar dentro de nós. E a transformação é grande e é maravilhosa. Se ficou alguma dúvida ainda para você, pode colocar nos comentários aqui embaixo. Eu vou tentar responder na medida do possível. Mas eu convido a todos vocês a conhecerem o nosso grupo no Facebook, Apometria Flor de Lótus, onde a gente presta atendimento semanal, todas as quartas-feiras às 19h30, de apometria coletiva. Convido a conhecer nosso grupo no Telegram, onde eu respondo perguntas das pessoas, tem um vasto material lá disponível a todos que entram. No grupo do Facebook também nos arquivos do grupo tem muito material bom disponível lá a todos. Convido você a experimentar o áudio, a vivenciar o que ele vai trazer para você. Na verdade não é o áudio, é você mesmo se trabalhando. E a partir de tudo isso, você tirar suas próprias conclusões. A partir do momento que você conhecer, entender, vivenciar, experimentar, aí sim você tira suas próprias conclusões
e veja se essa técnica é boa, é compatível com você ou não. Cuidado com acreditarem em tudo que ouvem, em tudo que dizem, inclusive em tudo que eu falei aqui no vídeo. Convido vocês a irem estudar mais a fundo, a pesquisarem, a experimentarem e vivenciarem tudo isso. E isso deve ser para tudo na vida. A gente precisa ter embasamento para a gente direcionar o nosso caminho naquilo que é melhor e adequado para nós. Então eu convido todos vocês a conhecerem os nossos grupos de estudo, fico à disposição de todos e a dos colegas que ainda continuam falando da ferramenta sem conhecerem mais a fundo, eu convido a discutirem, eu deixarei meu telefone aqui no final do vídeo e estou à disposição de todos para a gente discutir sobre a ferramenta, para a gente argumentar, para eu tentar entender quais são os motivos de que as pessoas falam isso e poder também explicar por que eu indico essa ferramenta a todos aqueles que me procuram de alguma forma pedindo ajuda. Um beijo a todos, fiquem com Deus, até a próxima. Tchau, tchau.